Tem jogos que não chamam atenção pelo placar, mas entregam sinais claros sobre o que um time pode ou não pode virar na temporada. O Barcelona saiu com o resultado. Mas a pergunta é outra: o que esse jogo realmente revela sobre o Barça de agora? Fica comigo, porque os detalhes dizem muito mais do que o placar final. Já deixa o like e se inscreve no canal Notícias do Barcelona para não perder nenhuma análise importante. Antes de mostrar esse trecho, presta atenção no contexto. Não foi um jogo qualquer, foi clássico, jogo quente com pressão real. E assistir o jogo dificílimo, como era esperado, do Barcelona contra o Espanhol. Uma vitória muito valorizada, que deve ser muito valorizada, do Barcelona por 2-0 sobre o Espanhol, porque são esses jogos difíceis assim que fazem a diferença depois para se buscar o título. Que o Barcelona não perca pontos, que o Barcelona continue somando e que o Barcelona agora possa somar pontos mais uma vez através do seu goleiro. Eu acho que é uma ótima notícia. O que não é boa notícia é que o time demore tanto para marcar, que o time não tenha praticamente conseguido criar, a não ser nos lances dos 2 belos gols, chances contra um Espanhol muito valente. O Barcelona não precisou ir para o barro também, né? Precisou competir e brigar muito para conseguir levar a vantagem nesse jogo muito difícil. O Espanhol é um dos bons times desse campeonato, é o 5º colocado com muitos méritos. O Espanhol normalmente é um time que briga para não cair. Esse ano faz uma ótima campanha, com Manolo Sanches como treinador. Era um clássico muito quente por conta do bom momento do Espanhol. Normalmente o Espanhol tem como objetivo no campeonato não cair e atrapalhar o Barcelona, sempre que possível, porque existe uma rivalidade quase que unilateral do Espanhol para com o Barça e do Barcelona para com o Espanhol. Não tem tanta assim, ou pelo menos por parte de uma torcida global do Barcelona, porque o Espanhol fica muito para trás. Agora, dos jogadores, especialmente os formados na base, existe uma rivalidade imensa, porque eles se enfrentam muito na base. E para os torcedores locais também, embora o Espanhol não seja nem a segunda nem a terceira principal torcida em Barcelona. Durante a semana, toda essa rivalidade foi acendida pelo retorno do Joan Garcia ao estádio do Espanhol, e também por um fato que eu acho muito curioso, que o Espanhol venha reivindicando em sua torcida, de serem mais catalães e catalanistas que o Barça, um clube que é chamado de Espanhol, e que tem a coroa, né, é o Real Clube Deportivo Espanhol, que tem a coroa da Espanha no seu distintivo. Então, assim, me parece muito mais algo provocador por parte do Espanhol. O Paul Lozano, camisa 10 do Espanhol, inclusive, tinha feito um post nas suas redes sociais antes do jogo, mostrando isso, que era como uma sala de aula e como que é difícil para um garoto torcer para o Espanhol, porque é cheio de torcedor do Barça, tem um outro do Real Madrid, mas que na lousa ali, no quadro negro, estavam mostrando que o Barcelona foi fundado por um suíço, que o Espanhol foi formado por um catalão, e que como se o Espanhol fosse mais catalão que o Barcelona. Enfim, tem para todos os gostos. Então estava muito acendida a rivalidade para esse jogo, porque o Espanhol tinha mais o que fazer do que não brigar para não cair, além de atrapalhar o Barcelona, que é brigar por uma competição europeia. E o Barcelona, claro que começa a rodada 4 pontos à frente do Real Madrid, se perde o clássico, o Real Madrid poderia encostar depois do jogo contra o Betis. E o que o Barcelona tem que fazer é aproveitar que o Real Madrid está com uma crise de identidade tentando se encontrar, para fazer o máximo de pontos possíveis, colocar a pressão para cima do rival e ver se o Real Madrid vai aguentar o ritmo dele, Barcelona. 4º jogo consecutivo sem sofrer gols, algo que não acontecia desde 1913, estou brincando, que não acontecia há muito tempo no Barcelona. Com o Hans Flick já é a principal, e já era, antes desse jogo, a principal marca invicta do Barcelona, porque nunca tinha chegado a 3 jogos sem sofrer gols, e agora chega a 4. E é curioso porque pelo menos o 3º e o 4º jogo dessa sequência do Barcelona, que tem o Guadalajara, o Villarreal e, se eu não estou enganado, o Osasuna, não é isso? Isso, 2-0 no Osasuna, 2-0 Guadalajara, 2-0 Villarreal e 2-0 Espanhol. Cai a média de gols, não é um ótimo momento do ataque do Barcelona e não é um ótimo momento dos atacantes do Barcelona, mas cai a média de gols sofridos. Eu acho positivo, porque que esses atacantes possam voltar a jogar bem, eu acho mais fácil do que essa defesa que nunca se acertou com o Hans Flick, que agora está se acertando. Parte muito, muito mesmo pelo goleiro. Em muitas situações, quando ficava cara a cara, quando não tinha um chute difícil, o Barcelona já sabia que tinha que buscar a bola no fundo da rede, porque o Chesney é um goleiro só correto e o Joan Garcia é um muito bom goleiro. E todos os grandes clubes têm muitos bons goleiros. O Real Madrid cansou de ganhar jogos e campeonatos por causa do Courtois, da capacidade que ele tem de decidir jogos. E a mesma coisa a Inter de Milão, que eliminou o Barcelona porque o Sommer fez uma grande partida, pelo menos uma, mas acho que fez 2 grandes partidas e ainda assim sofreu 6 gols do Barcelona. O Donnarumma foi fundamental para o Barcelona na temporada passada, o David Raya salva muitas vezes o Arsenal, e faltava isso ao Barcelona, né, nos últimos anos, ter um goleiro que também ganha jogos. Eu acho que ele foi fundamental para ganhar do Villarreal, mesmo com o Barcelona com um jogador a mais, e foi o melhor jogador em campo
na vitória contra o Espanhol. Nas estatísticas aparecem 6 defesas difíceis, com um número de gols esperados do Espanhol de 1,43 contra 1,67 do Barcelona, muito por conta dos 2 gols do Barcelona, né, que eram gols com um pouco mais de chance, então um pouco mais de probabilidade que acontecessem, especialmente do Lewandowski. Mas aqui o João Garcia salva nos pés do Roberto, que é fazendo um golaço, né? Toda a jogada é maravilhosa e ele deixa chocados ali Júlio Koundé e Gerard Martin no chão e tenta driblar o João Garcia. E como ele dá um tapa na bola, isso nem entra para as estatísticas, porque é um duelo solo no ganho, mas não é uma chance de gol evitada, por assim dizer, porque não tem uma finalização. Então nem entra para a estatística, a chance mais perigosa do Espanhol. Teve a cabeçada no primeiro tempo, que é absurda. Tem uma finalização do próprio Roberto no primeiro tempo, que é um pouco mais centralizada. No segundo tempo tem um chute também cruzado, que não sei se era do Javi Puado, mas enfim, que é muito perigosa também, já aos 30 do segundo tempo. E o Barcelona com muita dificuldade de criar. Um péssimo jogo do Rashford. Sem o Pedri, o Barcelona me parece um time muitas vezes sem pé nem cabeça, só de transições, que quando tem a bola no pé praticamente não consegue criar. A única saída que eu via para o Barcelona no jogo era quando o Espanhol subia para marcar, tentar fazer tabelas e que o Baldé conseguisse conduzir. A intenção era, acho que, ter 4 atacantes, Rashford e Ferran um pouco mais centralizados, ou Rashford pela esquerda um pouquinho mais por dentro, Rafinha e Lamine para ocupar os 4 defensores do Espanhol lá atrás, né? O Espanhol joga muitas vezes um 4-4-2, e aí que o Baldé fosse o cara para fazer o quinto jogador de ataque, e aí o Barcelona podia ter vantagem numérica em relação ao Espanhol. Algumas vezes isso quase saiu com arrancadas do Baldé por ali, mas não tinha criatividade, circulação de bola perigosa pelo meio. Tem muitas vezes que o Pedri pega a bola e vai tocando, vai conduzindo a fim de puxar o marcador para ele, para que outro jogador fique livre, aí ele solta a bola no último momento, que é para ele trazer o cara mais perto para ele possível. Sem o Pedri tudo isso se perde. Até acho que o Eric Garcia fez e o Frenkie de Jong fizeram bons jogos, mas sem a criatividade e o controle que o Pedri dá para o meio campo. Mal o jogo do Rashford, o Barcelona não conseguia encontrar o Rafinha, nem quando o Rafinha estava perto do Lamine, nem do outro lado. Basicamente era bola para o Lamine para ele tentar decidir. E aí... Esse trecho explica muito do que está acontecendo com o jovem craque do Barcelona. E aí tem um problema muito grande que eu acho que sobrecarrega muito o Lamine, que é, como o time não está atacando bem em muitos momentos dessa temporada, nos últimos 4 jogos aqui são 8 gols marcados, 2 gols por jogo, uma média boa, mas o Barcelona se acostumou com o Hans Flick a ter uma média de quase 3, quer entregar a bola para o Lamine e ver o que vai acontecer. E aí, quando você não entrega a bola para o Lamine com qualidade, ele recebe com 2 na marcação, às vezes com 3 na marcação, com os caras tapando tudo que ele gosta de fazer, né? Ou tapando a diagonal, ou já um segundo tapando e tirando espaço para ele ir para a linha de fundo. Quando ele leva para a linha de fundo, ele costuma precisar de mais espaço, porque aí até ele se ajeitar para fazer a jogada com o pé direito não é muito simples. Então o que o Barcelona tem que fazer é circular melhor a bola para entregar para o Lamine mais em situação de 1 contra 1, para ele ganhar de um marcador e abrir a defesa do adversário. Está circulando lento, a bola está chegando o Lamine muitas vezes de costa, de lado, ou com 2 ou 3 na marcação, e ele está tendo dificuldade para levar vantagem em cima dos seus marcadores. Para mim ele fez um jogo ok, forçou em muitos momentos que não precisava forçar, mas também levou vantagens em jogadas que eram mortas, dessas jogadas mortas, e que ele praticamente ali conseguia tirar alguma coisa e levar vantagem para o Barça. O que eu gosto muito é de um retorno em um momento muito importante, que o Rafinha tinha jogado bem contra o Villarreal e tinha jogado bem contra o Osasuna. Enfim, o Rafinha acho que voltou bem, mas que o Lamine não está quase sempre brilhante, que tem 2 jogadores que são muito inconstantes, esse sim, Ferran e Lewandowski, que voltem Firmin e que voltem Dani Olmo bem. O Firmin, desde que tinha se lesionado, não estava jogando bem, hoje dá 2 assistências, e o controle que ele dá para o gol do Dani Olmo, embora seja um golaço do Olmo, mas o domínio que ele dá já girando em cima do próprio corpo e colocando na frente para correr, ali é meio gol. Às vezes, uma forma com que você domina a bola, ele poderia só parar o pé para dominar e girar. Ele já passa o pé por cima da bola, assim, meio que raspando a bola para o outro lado para levar vantagem em cima do marcador. Abre a defesa do Espanhol, os caras se fecham para evitar uma jogada por dentro e sobra para o Dani Olmo, que dá um tapa nojento na bola, né? Assim, um tapa que parece que é fácil e automático, mas a força que ele coloca, o jeito que ele coloca, a classe com que ele dá, sem nenhuma chance para o Dimitrovic, que aliás fez uma defesa absurda naquela finalização do Eric Garcia. É a principal defesa do jogo, embora o João Garcia tenha feito muito mais defesas difíceis do que ele. É um golaço. E o Firmin, que ele volte a jogar bem, é muito importante para o Barça, porque ele começou bem a temporada, começou com uma clara vantagem em cima do Dani Olmo, e o Dani Olmo vinha jogando bem, né? Ele se lesiona depois de fazer um belo gol contra o Atlético de Madrid, vinha de 2 ou 3 bons jogos o Dani Olmo quando se lesiona, e volta agora contra o Espanhol, fez um jogo ok, mas principalmente a jogada do gol. E depois uma ótima arrancada do Firmin, já com o Espanhol muito cansado, até achar o cruzamento para o Lewandowski, que ia errar o gol se a bola não bate na barriga dele, né? Tinha batido mal na bola, uma bola fácil, para fazer o 2-0. Antes disso, acho que a principal construída do Barça tinha sido uma do Lamine com o Pedri, que ele não consegue finalizar porque é travado, só se fosse muito rigoroso ali o árbitro para
para marcar um pênalti em cima do Pedro, que eu acho que não é. Algo que eu acho curioso, um cartão amarelo no jogo. Muita rivalidade, muita tensão, muita pressão da torcida. Colocaram um árbitro catalão para apitar, o espanhol não gostou e o técnico do espanhol manifestou isso na entrevista coletiva prévia. Era um jogo de altíssimo risco, foram feitas várias reuniões, assim, 2, 3 semanas antes, de esquema de segurança desse jogo, pela volta do João Garcia, pela rivalidade. E um árbitro que nem marcou tantas faltas assim, mas só aplicou um cartão amarelo para o Paul Lozano por reclamar. Deixa eu ver aqui quantas faltas no jogo. Se eu não estou enganado, 24. Isso, 10 faltas fez o espanhol, 14 faltas, 10 faltas cometeu o espanhol, 14 faltas cometeu o Barcelona em todo o jogo. Poucas faltas, olha como os jogadores podem ajudar o árbitro num jogo difícil, tiveram pequenas reclamações aqui e ali, mas não teve bolinho em torno do árbitro, não teve jogador querendo se jogar, incomodar o tempo inteiro, simular lesão, simular que estava doendo, simular que a pancada foi mais forte do que ele levou. Então, para mim, esse também é um ótimo exemplo, esse jogo, de como as partidas tensas, difíceis, podem ser bem administradas, porque existia todo um ambiente para um jogo de muita tensão. Eu estava vendo, inclusive, que o número alto de cartões era o queridinho de quem fosse apostar nesse jogo. E o que a gente viu foi jogadores querendo ajudar, árbitro querendo administrar sem cartões amarelos. Teve algum momento que ele chamou os caras, se resolveu, os caras voltaram a jogar futebol, que eu acho que é a melhor coisa que se pode fazer e dá para fazer. Os jogadores especialmente têm que querer. Quando os caras querem atrapalhar o trabalho do árbitro, quando os técnicos querem atrapalhar, todo esse ambiente eles só colaboram para que a partida seja uma porcaria. Espanhol-Barcelona foi um bom jogo, de dois bons times. O Barcelona precisou se defender muito bem, deveria e precisa começar a atacar melhor de novo, mas outra vez, ter um goleiro faz a diferença e ter o João Garcia é um dos golaços do Barcelona nessa partida. Golaço do Dani Olmo, belo gol do Lewandowski e golaço do João Garcia para o Barcelona vencer por 2-0. Vem aí para o Barcelona a Supercopa, pega o Atlético de Bilbao no meio de semana, de olho no que vai fazer o Real Madrid nessas duas partidas, né? O Real Madrid joga contra o Betis amanhã. O Barcelona venceu. Isso é fato. Mas venceu porque soube sofrer, porque teve um goleiro decisivo. E porque, em jogos assim, sobreviver também vale título. O problema é que esse tipo de atuação cobra um preço mais cedo ou mais tarde. Se o ataque não voltar a funcionar, o Barça vai depender demais de lampejos individuais. Agora eu quero saber de você. Essa vitória te tranquiliza ou te preocupa? Deixa seu comentário, se inscreve no canal Notícias do Barcelona e ativa o sino para acompanhar tudo sobre o Barça.